Muito bem. A ideia é que a gente vá discutir um artigo que eu particularmente considero muito importante, chamado de Desafios Clínicos na Ventilação Mecânica, um artigo publicado na Lancet em 2016 e que ainda, em minha opinião, bastante atual nos dias de hoje. Então, nós vamos passar os próximos 30 minutos batendo um papo sobre esse trabalho e algumas nuances que eu acho importantes dele. Bom, esses são os serviços que eu represento aqui hoje, agradecer a todos eles, como eu tradicionalmente faço, e apresentar o trabalho para vocês, aqui a referência, se alguém quiser o trabalho, só me pedir, eu mando a vocês o artigo completo, basta me chamar no WhatsApp, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Vamos começar, e nós vamos começar por um guia que os autores estabelecem, que deixa claro que os autores são grandes referências aí na área de ventilação mecânica, e dentro desse guia eles colocaram alguns subitens que vocês veem em negrito, e dentro desses subitens nós vamos discutir um por um, para que a gente possa aí se familiarizar com o assunto. Então, o primeiro deles fala sobre evitar a intubação. E quando eu penso em intubação e evitar essa intubação, indiscutivelmente um ponto importante é pensar no não invasivo. Você vai imaginar um indivíduo com insuficiência respiratória, é natural você pensar no uso da não invasiva, especialmente se a relação PO2-FO2 está acima de 200, né, 201 a 300, a não invasiva parece ser uma escolha muito tranquila para todos nós. Então, veja o que ele coloca. A evidência estabelecida da não invasiva como ferramenta para exacerbação aguda na DPOC ou na insuficiência cardíaca. Então, trazer atenção da gente para essa reflexão, as evidências científicas que defendem a VNI como estratégia para evitar a intubação, elas são muito específicas para os pacientes com DPOC e para os pacientes com IC. Nos outros pacientes, quando a gente pensa no paciente infectado, por exemplo, no paciente pneumônico, ainda é bastante questionável se a não invasiva vai ser capaz de evitar a intubação, e nós estamos incluindo aí a semi-desconforto. Então, quando a gente usa uma VNI num paciente descompensado, pensando em evitar a intubação, sem dúvida é um aspecto que merece reflexão, porque a gente carece de evidências sólidas que mostrem esse potencial de evitar a intubação, de mudar a mortalidade, e a gente tem evidência, sim, como eu já disse, para DPOC e para IC, mas não quando eu extrapolo isso para as outras causas. Então, outra coisa que a gente lida todo dia na prática e acaba se deparando com situações que são bastante desafiadoras. Aí, quer dizer, eu vou colocar uma coisa, a gente espera que funcione, mas muitas vezes não se consegue relacionar evidências que defendam isso. E aí, se você sair da evidência publicada para a opinião dos autores, lembrando que os autores são grandes referências na área, vocês percebam aqui, deixando claro ainda, quando eles publicaram isso aqui em 2016, que mais evidências são necessárias. Olha, eles colocam a cânula nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória hipoxêmica como uma opção para evitar a intubação. E os trabalhos têm saído, e a gente pode até usar uma máquina do tempo e discutir futuro aqui agora, deixando aí um aspecto de que a não invasiva e a cânula de alto fluxo tendem a empatar em alguns desfechos, né? Sabendo que a associação entre elas parece ser uma opção, a cânula de alto fluxo sozinha não é superior à não invasiva em nenhuma realidade, assim como a não invasiva acaba não sendo superior à cânula de alto fluxo em muitas situações. Agora, veja o que eles colocam. Na insuficiência respiratória hipoxêmica, a gente tem uma opção de usar o KNAF e, além da KNAF, pensar no uso da não invasiva e veja que eles colocam, então, essa associação, a ventilação não invasiva ou a KNAF no paciente hipoxêmico em falência, né, para quem tem também imunocomprometimento. Então, a gente começa a refletir no seguinte sentido, olha, hoje ainda é alvo de discussão se a KNAF ou a VNI no paciente hipoxêmico podem ser usadas como alternativas para que se evite uma intubação. Deixando claro que no mundo real, isso acontece. O paciente está começando a ficar desconfortável, você coloca a VNI, coloca o KNAF, e aí, se você estiver usando o VNI, o caminho mais lógico é você reavaliar em 30 minutos, ver se o paciente melhorou o desconforto, se ele continua desconfortável. Se você for pensar numa opção para paciente hipoxêmico, o score a core parece ser ainda uma realidade, e nesse score a core acima de 5, parece bastante lógico que você não persista na VNI. Se você for partir para a KNAF,
talvez o ROX Index seja uma boa opção para você avaliar se esse paciente deve ou não continuar na VNI. Então, na opinião dos autores, seriam opções. Na opinião deste que vos fala, é importante que você compreenda que, nas situações de uso de VNI ou de CNAF, é fundamental que você use um score de avaliação para você poder perceber se você está no caminho certo ou não. Passados de 30, no máximo 60 minutos, em que você não perceba melhora, sem dúvida a intubação, já que há carência na literatura de evidências que defendam essa prática da VNI como tentativa de se evitar a intubação num paciente descompensado. Então, se você vai tentar usar a VNI, alerta vermelho para evitar que você passe do ponto. Então, primeira discussão aqui, trazendo a opinião baseada na evidência, a segunda opinião baseada nos autores e uma terceira que eu coloquei aqui também, a minha opinião. Continuando aqui na nossa discussão, quando eu penso em prevenir lesão pulmonar induzida pela ventilação. Então, no momento em que eu penso em prevenir a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, mais uma vez os autores se colocam numa situação bastante interessante, trazendo a literatura para a discussão. Então, veja lá, uma situação muito importante que eles reforçam aqui, ó, manter uma pressão de platô menor de 30 centímetros de água. Então, hoje, a gente sabe, é uma realidade, não se pode pensar numa realidade em que não se use isso. E nós temos diversas literaturas que ainda trazem essa pressão de platô abaixo de 28 centímetros de água, beleza? Mas uma pressão de platô, seja em VCV ou PCV, que deve estar menor de 30, e eu adiciono aqui, preferencialmente menor de 28 centímetros de água. Sugerem fortemente aquilo que a gente também advoga nos 6 ml de peso predito, para todo paciente com desconforto. Então, fica aqui outra reflexão. Nos pacientes com desconforto, esse cálculo de peso predito, seja qual for o parâmetro que você quer usar, pensando em 6 ml por quilo, ele sem dúvida é uma realidade. Mas a gente tem de lembrar que pacientes que não tenham desconforto não necessariamente vão ser ventilados com 6 ml. Nós vamos encontrar literatura que permite 8 ml ou mais, até de acordo com a situação, considerando aí a complacência. Então, mas por enquanto a literatura deixa claro, para quem tem sim desconforto, você deve buscar iniciar com volume corrente de 6 ml por quilo, pensar numa pressão de platô menor de 30, preferencialmente menor de 28. É importante deixar claro aqui um outro aspecto que, de acordo com a complacência, especialmente a complacência estática, há uma tendência muito forte de se ventilar usando a complacência, volumes correntes maiores podem ser uma opção. Ouso dizer para vocês que numa complacência acima de 60 ml por centímetro de água não me parece ser ilógico, talvez em algumas situações em que o gás carbônico esteja mais alto, em que se tenha tolerância para isso, que você possa usar 7, talvez até 8 ml por quilo de peso, desde que a sua pressão de platô não ultrapasse 28 centímetros de água. Então, essa é um adendo que eu faço a essa colocação dos professores aqui autores. Outra coisa que eles colocam, e é importante deixar isso muito claro, é com relação à posição prona. Por pelo menos 6 horas por dia, 16 horas por dia, em quem tem assim desconforto e com uma PF menor ou de no máximo 150. Sempre há muita confusão quando você pensa em menor ou igual. Outro ponto importante é que antigamente a gente colocava o paciente em prona 16 a 20 horas e supinava para ver o que acontecia com ele, né? Se ele poderia sair da pronação. Hoje em dia, um adendo meu aqui na aula, é possível que você mantenha o paciente em prona por tempos indeterminados aí, desde que você perceba a necessidade, né? Que você perceba que ele está necessitando da posição prona, voltá-lo a supino seria iatrogênico, só para ver se ele consegue ficar. Então, às vezes a prona vai ser mantida por muito mais tempo do que esse que a gente está mostrando aqui agora. E outra coisa que eles colocam aqui, pensando em prevenir a lesão pulmonar induzida, e aí nós estamos pensando fortemente nos critérios que eles colocaram, mas veja, a opinião deles ainda que demanda pesquisa. Então, eles colocam aqui, ó, manter uma driving pressure de no máximo 15. A gente sabe hoje que o número mágico aqui talvez seja até menor de 13. Existe, né, sem desconforto, essa tendência a manter uma driving pressure o mais protetora possível. Mas, quando eles colocam em 2016 que mais pesquisas são necessárias, nós já tínhamos publicado aí trabalhos que mostravam esse fator protetor, um trabalho do professor Marcelo Amato, publicado na New England Journal of Medicine, mostrando aí que valores de delta-P acima de 14 estão associados à mortalidade. Então, quando eles colocam isso aqui, a gente tem uma dicotomia, porque a literatura já deixava claro, em 2016, quando esse paper foi publicado,
que a pressão de platô deve ser respeitada aí num valor menor de 15. Então, deixando claro isso aqui. Outro aspecto importante se refere à pressão transpulmonar. Então, quando eu penso em pressão transpulmonar, menor de 20 ou de no máximo 20 centímetros de água. Vou dar atenção para esse valor, porque vocês vão ver daqui a pouquinho, quando aparecer os gráficos, o quanto que isso aqui vai ser importante. Pressões transpulmonares aumentadas estão ligadas à lesão pulmonar, né? Outro ponto que eles colocam, a ventilação com estratégia de PIP alta, para quem tem uma resposta positiva. E como é que eu vejo isso? Pela melhora do volume corrente, pela melhora da complacência, pela menor driving pressure que você consiga para atingir o volume corrente adequado para aquele paciente. Então, você perceba se o paciente tem potencial de recrutamento, se ele melhora a sua complacência, melhora a sua oxigenação. Aí você pode lançar a mão de uma PIP mais alta, sempre lançando mão de estratégias decrementais, sem manobras de recrutamento máximo. Mas é importante saber que a PIP mais alta é uma opção, na opinião deles, quando eu tenho essa demanda. Agora, lembrando, a evidência que defende essas PIPs altas ainda é relativamente questionável. Alguns trabalhos mostram algum benefício, outros nem tanto. Mas a gente, na prática clínica, percebe que esse é um caminho que parece bastante lógico. Em pacientes de baixa complacência, com potencial de recrutabilidade, que você vê quando você vai titulando a PIP pela melhora de volume, pela melhora da driving pressure, consequentemente pela melhora da complacência, que você está num caminho bom. Agora, deixa claro um outro aspecto aqui, ó. Em pacientes que respondem a PIP, coloque a PIP de acordo, como eles colocam aqui, ó, com uma tabela de PIP FO2 baseada naqueles estudos, como das PIP Table, do Love's Trial, né? Ou tentando minimizar a driving pressure, como no Express Trial. E aí vem aquela reflexão importante também. E aí eu adiciono aqui a minha opinião. Na minha visão, as tabelas de PIP para FO2, elas funcionam bem se eu usá-las de maneira decremental. Se a minha estratégia for usá-las de maneira incremental, eu tenho muita descrença em achar que simplesmente aumentar a PIP vai resultar em algum tipo de benefício para você tentar manter a ventilação mecânica. Então, deixando claro aqui um aspecto que eu julgo extremamente importante, olha, se você for usar uma PIP Table, seja ela qual for, a estratégia decremental pode ser uma alternativa. Agora, estratégias incrementais, em que você sai aumentando PIP ou FO2 para tentar atingir seu objetivo, tende a dar errado. Prefira sempre uma manobra de titulação de PIP claramente decremental. Então, adicionando aqui a minha opinião ao que os autores colocam e ao que as evidências sugerem. Terceiro item, que é bem baseado na opinião deles. Aqui eles mencionam ainda a falta de evidências para se defender, isso pensando no desafio da ventilação mecânica, não só para sem desconforto. Então, veja, prevenindo e tratando a lesão diafragmática induzida pela ventilação. Então, eles deixaram a lesão pulmonar para pensar na lesão diafragmática. E veja o que eles colocam. Olha, mire a ausência de um esforço inspiratório muito presente. Então, se você não tiver pressão esofágica, que normalmente não é uma realidade dos hospitais, né? Se você não tiver isso, olha, busque. Se você perceber que o paciente está em pressão suporte, ou mesmo em ventilação controlada, e tem esforço inspiratório visível, isso se associa diretamente à lesão diafragmática. Então, quando você vê um paciente dispneico em esforço inspiratório, saiba que isso tem uma associação muito forte, na opinião deles, e pela lógica da fisiologia, com estresse muscular demasiado, com tensão sobremaneira sobre as fibras, que pode vir a causar lesão diafragmática, lesão na musculatura inspiratória. Então, o que eles colocam é: fique de olho no esforço da musculatura respiratória para que você possa perceber se há sincronia, tanto quanto o esforço inspiratório muito exacerbado, quanto as assincronias estão associadas indiscutivelmente à lesão muscular. Então, a gente não quer o paciente se esforçando muito. Importante dizer isso por quê? Porque quando a gente avalia pacientes, muitas vezes a gente encontra em muitos serviços protocolos com sensibilidade -2, -3, alguns recursos que não são lógicos quando eu penso em deixar o paciente o mais sincrônico possível. Deixar a sensibilidade muito pouco sensível causa sincronia e causa lesão muscular. Deixar o paciente com pressões suportes baixas demais causa sincronia, assim como a overassistance, com pressões de suporte muito altas, também pode causar assincronias. Mas chama-se atenção, olha,
quando você perceba o desconforto, especialmente inspiratório, isso liga à lesão. E eles colocam uma opção, na opinião deles, olha, o treinamento muscular inspiratório em quem já tem a disfunção diafragmática. Né? Então, se você perceba que o paciente tem uma fraqueza visível, olha, o treinamento muscular inspiratório pode ser uma opção. E nessas condições de treinamento muscular inspiratório, invariavelmente se pensa numa realidade na qual eu deva pensar em usar pressões suportes mais baixas por períodos distintos, curtos inicialmente, vai se aumentando aos poucos. Não necessariamente treinamento muscular inspiratório precisa ser feito com o uso de um resistor, como um Power Brief, por exemplo. Então, saiba que com o ventilador mecânico, usando pressões suportes menores, você consegue estimular as fibras musculares, diminuindo essas pressões de maneira importante. Não necessariamente, nem em nenhuma hipótese se deve fazer treinamento muscular inspiratório alterando-se a sensibilidade do ventilador. Isso só seria errado e não deve ser uma opção para nenhum de vocês. Bom, seguindo aqui naquela tabela, olha aqui, estratégias para melhorar a troca gasosa em paciente hipoxêmico. E aí, de novo, para quem está hipoxêmico, a posição prona. Antigamente se discutia, ao pronar, vamos escolher uma gasometria, ver se a PO2 subiu, ver se a PF aumentou. Hoje a gente sabe que nem é necessário. Se você vê uma melhora evidente da saturação periférica, sem aumento visível da FO2, até que te permite diminuir a FO2, já está atingindo o seu objetivo. Você não precisa da gasometria para confirmar se você vai manter ou não a posição prona. Né? E nessas condições, olha, quando você quer melhorar a oxigenação, titular a PIP pode ser uma opção, mas é fundamental, e aqui a minha colocação, que você monitore também o gás carbônico para não perceber. Às vezes você está titulando o PIP, melhora a oxigenação, mas o gás carbônico começa a subir. Sinal de que essa posição prona, sinal de que essa titulação nem sempre estão sendo adequadas. É importante que você, quando vai titular a PIP, tome cuidado para que você, seja na posição prona ou supina, sem desconforto, não tenha aumento da oxigenação associado a um incremento muito grande do gás carbônico. Muitas vezes isso pode mostrar que essa titulação de PIP não está tão adequada assim, né? Então, assim, isso sem dúvida é outra opção que você deve considerar. Uma coisa importante que eles colocam aqui, ó, evitar ventilação de alta frequência na insuficiência respiratória secundária sem desconforto precocemente, né, a menos que seja uma terapia de resgate. Então, a ventilação de alta frequência para os adultos não é uma opção viável, é pouco usada, tudo bem, no Brasil, mas vale-se a pena também apontar esse aspecto. Né? Agora, o que eles colocam? As manobras de recrutamento alveolar sempre como uma opção bem-vinda. Pensar que se você não consegue, ao titular a PIP de maneira decremental, ao usar a posição prona, e você precisa suprir essa função, se o seu serviço estiver disponível, eles sugerem a ECMO veno-venosa para suporte paciente hipoxêmico, desde que você tenha um centro treinado para usar ECMO, que é incomum. Né? Eles colocam que a ventilação de alta frequência associada ao óxido nítrico são opções alternativas de resgate na hipoxemia severa. Então, eles colocam aqui o óxido nítrico associado à alta frequência. As evidências científicas são muito carentes de benefício de óxido nítrico para paciente hipoxêmico adulto. Né? Mesmo em crianças há dificuldade, mas nos adultos é muito complexo pensar nessa opção. Então, para deixar claro aqui, alguns itens que eu achei importante colocar nessa apresentação e seguir aqui a discussão. Virando a página para desmame, vejam que se coloca: os testes de respiração espontânea diários são importantes. Aqui, fundamental para a mobilização também é se você vai minimizar a sedação para fazer o TRE, se você vai induzir mobilização precoce, a mobilização precoce bem realizada e bem guiada se associa a um desmame mais bem sucedido. Então, manter uma sedação mínima assim que o paciente estiver criticamente estável, né, clinicamente estável, é bastante interessante, e aí você começa os testes de respiração espontânea. Então, há de haver estabilidade clínica, aí você passa a minimizar a sedação, que vai permitir você fazer mobilização ativa, porque o paciente vai responder aos seus comandos. Indiscutivelmente, se associa a um desmame mais bem sucedido. Outra coisa importante, olha, pensar num paciente com balanço negativo, no mínimo balanço zerado, para você induzir o edema pulmonar induzido, evitar o edema pulmonar induzido pelo desmame, né? E uma vez que você estubou esse paciente e percebeu que ele evoluiu com insuficiência respiratória, não tente ventilação neoinvasiva ou KNAF para resgate. É fundamental isso também. Se você eventualmente percebeu, julgou que o paciente poderia ser estubado,
mas percebeu, frente a essa extubação, que o paciente não se comportou adequadamente, evoluiu com desconforto respiratório, a não invasiva pós-extubação, nesse tipo de paciente hipoxêmico, não faz o mínimo sentido. Então, reintube precocemente. Prolongar a reintubação só está ligado a mais lesão pulmonar e pior prognóstico. Então, infelizmente, quando você decidiu pelo desmame, você avaliou, viu que ele tinha critério, mas infelizmente deu errado, isso pode acontecer com qualquer um de nós, saiba que a reintubação deve ser a opção de escolha e não a VNI de resgate, nunca. A literatura é muito clara nisso. Né? O que eles colocam na opinião deles, e a literatura também sempre vai debatendo essa situação e não consegue chegar num time, olha, tanto o desmame em tubo T quanto com pressão suporte, acabam que em muitas literaturas eles empatam. Mas uma coisa que eles colocam aqui que é muito interessante é você dar uma sobrecarga para o desmame, inclusive usando uma pressão suporte de 0. Então, os autores sugerem manter uma PIP entre 5 e 8 e uma pressão suporte de 0, para que você possa testar realmente se esses músculos dão conta de manter a ventilação. Cada vez mais a literatura coloca isso como opção. Não sempre, aliás, é importante que a gente saiba que aquelas pressões de suporte entre 5 e 7, muitas vezes acabam fazendo uma over assistance, uma assistência a mais que o paciente precisa. Então, às vezes, e você veja que você tem respaldo na literatura, mesmo que por sugestão, de você fazer o TRE com uma pressão de suporte muito baixa. Se o paciente conseguir com uma pressão de suporte de 0, manter o volume corrente por 30 minutos sem sinais de desconforto, isso é um baita indicativo de que ele vai estar bem na hora da extubação. Então, outra reflexão para vocês. Evitar o uso de benzodiazepínicos, como o dormonide na sedação, isso é muito importante, está ligado à tolerância, está ligado à abstinência, prejudica o desmame, o que é um problema no Brasil, né? E veja outra coisa que eles colocam. Em pacientes com dificuldade de sair do ventilador, fazer uma avaliação cardiovascular, uma avaliação da função diafragmática, porque pode ser que a sobrecarga ventricular esteja causando congestão, piorando a capacidade do paciente tolerar a ventilação. O paciente pode ter hipertensão pulmonar, sobrecarga do ventrículo direito, o que acaba dificultando o desmame. Então, a avaliação cardiovascular, e aí o ecocardiograma sempre é uma opção à beira-leito, e a avaliação da condição da musculatura diafragmática, assumindo que depois de 2, 3 dias o paciente perdeu muito da sua função diafragmática mesmo, é normal na ventilação controlada, você tem que saber que isso são fatores que vão causar o desmame prolongado, que vai levar mais de uma semana, né? Aquele paciente de difícil desmame, né? Agora, eles colocam uma opção, na opinião deles, os pacientes hipoxêmicos deveriam ser estubados para alto fluxo. Isso é só a opinião deles, não tem literatura que sugira isso hoje ainda. Agora, o que a gente vai encontrar é, quando você desmama um paciente, você vê que ele tem muita comorbidade, talvez a VNI seja uma opção, talvez a própria KNAF seja uma opção, mas não é absoluta essa indicação. Então, vamos confiar muito na nossa capacidade de avaliação. Então, se a gente passa pelos itens daquele primeiro quadro, a gente chega na figura 1 desse trabalho. E nessa figura tem 2 imagens aqui que são extremamente importantes. A primeira que ele coloca nas áreas que estão melhor ventiladas, né? E eles colocam o seguinte, olha, tentativas de melhorar, o que a gente deve buscar nesses pacientes hipoxêmicos, melhorar a perfusão nas áreas que já estão ventiladas. Então, é natural a gente pensar, onde eu tenho ventilação, eu vou ter uma melhor oxigenação, uma resposta vasodilatadora que vai melhorar o débito cardíaco. Agora, uma coisa importante aqui, ó, eles sugerem o uso de drogas que possam aumentar o débito cardíaco, né, para melhorar a perfusão. Então, às vezes, você já está com a ventilação titulada, a saturação não sobe tanto, talvez aí as drogas vasopressoras, inotrópicas, possam ajudar na melhora do retorno venoso, melhorando a perfusão, melhorando a função do VD, melhorando a drenagem do ventrículo esquerdo para a aorta, para que você possa melhorar a troca. Então, às vezes, você está com a ventilação toda otimizada e a saturação não chega onde você quer, talvez recursos como a melhora da hemodinâmica possam ajudar nesse restaurar da perfusão das áreas ventiladas. Uma coisa importante é o segundo item, evitar a hiperdistensão pulmonar. Tomar muito cuidado, especialmente quando você usa as tabelas de PIP table, as tabelas incrementais, é muito comum que você faça hiperdistensão das áreas aeradas e não consiga abrir as áreas consolidadas. E quando você faz essa hiperdistensão, você acaba passando do ponto. Tem muitos trabalhos que mostram que uma PIP acima de 14 está muito ligada à hiperdistensão de áreas que estejam abertas, sem conseguir abrir áreas que estão colapsadas. E se você faz as titulações de maneira incremental. Então, é por isso que a manobra decremental é muito importante, para você evitar essa hiperdistensão.
Uma outra opção que os autores colocam é essa, o uso de óxido nítrico inalatório para melhorar a vasodilatação, lembrar que ele só vai funcionar nos alvéolos que estão ventilados para melhorar a perfusão dessas áreas. E a que, sem dúvida, eu acho bastante interessante é a posição prona, porque com a posição prona você vai ganhar área de troca posterior, trazer o edema para essa região anterior, isso pode muito bem favorecer a perfusão. Lembrar que quando você prona o paciente, o sangue tende a ficar na região que está ventilada, em detrimento da região que está gravidade dependente. Então, chama-se atenção para isso. E o terceiro item, olha, melhorar a ventilação de regiões que estejam perfundidas. Aqui sempre cabe a reflexão. Nessas regiões consolidadas aqui, a perfusão sempre é muito menor do que o normal. Se você fosse colocar em proporção, 5/6 do sangue tendem a buscar as regiões ventiladas, apenas 1/6 do sangue vai para as regiões hipoventiladas, porque você tem o edema, o peso dos alvéolos cheios de líquido, tudo isso comprimindo o capilar, diminuindo a perfusão. Então, quando você pensa em melhorar a ventilação de uma área que esteja perfundida, saiba que a perfusão nem é tão grande aqui. Por mais que a gravidade favoreça que o sangue busque essa região, ele vai tender a buscar muito mais uma região que está ventilada. Nessas condições, usar uma PIP mais alta pode ser uma opção, desde que se fazendo a manobra decremental, mas sem dúvida, de novo, a posição prona parece ser o caminho de escolha. Então, a posição prona para esses pacientes com síndrome de desconforto e pulmão heterogêneo, sem dúvida, deve ser uma opção pensada precocemente, porque você consegue melhorar a perfusão de região ventilada e você consegue melhorar consegue melhorar a ventilação de região que esteja perfundida. Então, você consegue mexer bem com as duas variáveis, pensando em posição prona precoce. Sem dúvida, é um caminho que você deve buscar aí para fazer o seu manejo ventilatório nessas condições. Essa é a segunda figura, uma figura que eu particularmente acho bastante interessante. Vamos deixar claro aqui, pessoal, que nós estamos falando aqui do PL, que é a pressão transpulmonar, e a pressão esofágica, essa daqui. Então, vamos entender? Quando você está em ventilação controlada, por exemplo, a pressão esofágica é positiva, você está insuflando o pulmão para cima do esôfago. Mas você perceba que numa condição em que você coloca grandes volumes, grandes pressões num pulmão de baixa complacência, é importante prestar atenção aqui, ó. Você vê o paciente está ciclando, o volume corrente está entrando, sincrônico com a onda de fluxo, mas você acaba tendo uma pressão transpulmonar que está aumentando. Quando você coloca muito volume, muita pressão, passa uma pressão de platô de 28, passa uma driving pressure de 15, esse aumento da pressão transpulmonar, associado aqui ao aumento da pressão esofágica, que é a forma que a gente tem de ver que o paciente não está fazendo esforço, mas está sendo hiperinsuflado, acaba causando lesão. Então, esse strain, que a gente vai chamar esse estresse sobre o parênquima pulmonar, aumentando a pressão transpulmonar, e você viu hoje, pressões transpulmonares de 20 ou mais acabam sendo agressoras. Então, na ventilação controlada, com altos volumes, altas pressões, em áreas já ventiladas, você acaba causando hiperdistensão. Isso chama muito atenção. Por outro lado, se você vê a figura B, em situações nas quais você deu uma pressão suporte menor do que aquela que o paciente pede, em que você deixa o esforço inspiratório visível, você vai perceber uma grande negativação da pressão esofágica, sinal de que o paciente está fazendo um baita de um esforço, e você perceba, no paciente que está sendo subassistido, com pressões suportes mais baixas do que deveria, ou então quando você coloca a pressão suporte precocemente num paciente com pulmão muito heterogêneo, perceba o que acontece. A gente quer colocar o paciente em ventilação espontânea, mas se eu fizer isso muito precocemente, na pressão com esse esforço demasiado que você vê no paciente, você vê o paciente fazendo tiragem, fazendo retração, batimento de asa, você perceba, você tem um pulmão que se comporta de maneira heterogênea. Por exemplo, o paciente que está em supino, você perceba que na região dorsal do paciente, o estresse da pressão transpulmonar é muito maior do que na região ventral. Então, olha que interessante isso aqui, é um mecanismo de lesão pulmonar induzida. Colocar em pressão suporte nos testes de respiração espontânea sem que o paciente tenha estabilidade clínica, pode fazer com que o paciente tenha uma lesão pulmonar induzida, especialmente nas regiões posteriores, nas regiões dorsais, e você perceba, o estresse sobre a parede, essa questão da pressão transpulmonar, o estresse é muito menor na região ventral do que na região dorsal, ou seja, pressão suporte precoce demais, especialmente com pressões suportes baixas, pode resultar em maior resposta inflamatória, especialmente nas regiões
gravidade dependentes, menos nas regiões que tenham uma menor expansibilidade, mas chama-se atenção para que você minimize o uso de pressão suporte antes da hora, não seja muito afoito para isso. Uma outra opção aqui, pessoal, quando eu pulo para D, que eu acho que merece atenção, é você perceber se você coloca o paciente numa assistência muito alta, se você deixa o paciente muito tempo em ventilação controlada. Perceba aqui, ó, a pressão esofágica positiva, sinal de que o paciente não tem esforço nenhum, ele está fazendo o volume que você quer, no fluxo que você quer, mas o diafragma fica lá dormente muito tempo. Pressões suportes acima de 10 centímetros de água, pressões controladas por mais tempo do que deveria, sem que você estimule a consciência, a mobilização precoce, a ventilação espontânea, podem acabar resultando em quiescência diafragmática, que significa desuso, atrofia por desuso, que também leva à lesão das miofibrilas. Então, sempre pense que você também deve, frente à estabilidade clínica, que você passe a fazer o teste de respiração espontânea, tentar colocar o paciente ventilando, em ventilação em pressão suporte, por exemplo, desde que você não mantenha ele com esforços muito grandes. Agora, veja, por outro lado, se você deixar ele com pressão suporte muito baixa, é importante que você veja, se o esforço inspiratório for demasiado ou a sensibilidade for muito grande, você acaba causando lesão de sarcômero e também fadiga contrátil. E essa fadiga não demora, às vezes, em 24 horas não é passível de reversão. Então, quando você passa o paciente para pressão suporte e deixa uma pressão suporte muito baixa, aquela que você vai perceber os esforços muito grandes, você acaba causando também lesão das fibras musculares diafragmáticas. Assim como ele coloca, olha, quando o paciente está assincrônico, aqui você vê uma sincronia de disparo, o paciente fazendo esforço, o ventilador começou antes, e aqui você veja uma sincronia de ciclagem, o paciente queria começar aqui, o ventilador está iniciando a INS, e o paciente, aqui é uma sincronia de disparo também, o ventilador está aqui iniciando a inspiração e o paciente ainda não estava querendo inspirar, né? Você percebe esse delay pela sensibilidade mal ajustada, a inspiração do paciente aqui, o ventilador ciclando aqui. Então, a gente sabe que tem uma questão aí de assincronia que também leva à lesão. Então, olha que informação importante. A presença de assincronia, você vê uma sincronia de disparo aqui, por exemplo, o esforço que não resulta numa ventilação, o esforço que acaba sendo demasiado, ou a ausência completa de esforços, todos podem levar à lesão muscular. Então, pense sempre na lesão pulmonar e na lesão muscular. E aí você chega numa terceira figura que eu acho muito legal, que mostra um balanço entre a carga respiratória e a capacidade do ventilador em fazer a ventilação para vocês. Então, você veja, se eu estou com o paciente em ventilação controlada, o ventilador faz todo o esforço pelo paciente. Todo o trabalho da respiração é feito pelo ventilador. O músculo acaba ficando inativo. O que nos primeiros 2, 3 dias de ventilação mecânica faz sentido. Mas se você mantiver o paciente muitos dias em ventilação controlada, fazendo todo o esforço, você acabou de ver no slide anterior que o desuso pode causar complicações importantes. Então, é fundamental que você perceba este momento aqui, ó, em que, ao haver estabilidade clínica, você possa colocar o ventilador parcialmente responsável pelo trabalho da ventilação, seus músculos assumam um papel na sua respiração, né, pelo menos minimamente ativos, e a sua sobrecarga da respiração seja vencida por uma associação do trabalho da sua ventilação com o ventilador mecânico. Deixar só o ventilador cuidando de você leva a lesão, perda de fibra muscular e atrasa desmame, piora o prognóstico, aumenta a infecção. Dar o trabalho correto, deixa o músculo ativo, a unidade motora trabalhando, o que minimiza complicações, mas você tem que saber titular essa harmonia entre o trabalho do ventilador e os seus músculos. Como eu já coloquei mais cedo, quando você usa a pressão suporte entre 5 e 7, muitas vezes o que você faz é isso aqui, ó. Você dá over assistance, inativa o músculo inspiratório e acaba que você vai ter uma certa complexidade, porque você está dando muito trabalho para a ventilação, para o ventilador mecânico, o seu músculo está 100% inativo, até quando você olha o paciente, está fácil para ele respirar, mas está fácil porque o ventilador está fazendo por ele. Você está inativando a musculatura, isso não é bom. Então, você tem que saber encontrar esse balanço. Agora, se você der pouco demais, você começa a perceber o esforço inspiratório. Aí você também está levando a lesão. Então, se você dá uma assistência menor do que devia e sobrecarrega a musculatura respiratória, você acaba tendo uma carga da ventilação que você não consegue suprir, porque esse músculo vai entrar em fadiga. Agora, se você percebe que você também está dando pressão, suporte demais, assistência demais, o músculo fica inativo.
Então, o melhor dos mundos é esse mundo aqui, em que eu consigo encontrar diariamente, a cada troca de turno, o equilíbrio entre a carga do ventilador e a carga da musculatura. Quanto mais você conseguir manter a musculatura ativa, sem que ela esteja totalmente paralisada, ou em over assistance, ou em under assistance, né, com muito esforço, você está fazendo bem para o teu paciente, garantindo um melhor desmame. Esse desafio aqui é muito grande, porque é muito lábil isso aqui. As condições clínicas do paciente mudam demais. E quando você vai refletir em cima disso, encontrar esse equilíbrio, esse balanço, sem dúvida, é fundamental para que você possa prestar uma assistência de qualidade. Agora, se eu vou chegar na figura final dessa discussão aqui, que eu planejei para durar realmente esse intervalo, é um gráfico muito divulgado desse artigo do Gallagher com o professor Brochard, e veja o que eles colocam, as setas todas vão para todo lado, uma coisa sempre se soma a outra, então você pode partir de qualquer ponto aqui, então você pode partir de qualquer coisa, por exemplo, a sedação excessiva, olha, se eu estiver muito sedado, eu posso piorar a qualidade do sono, se eu estiver pouco sedado, eu também não durmo, eu induzo ao delírio, tudo isso aqui, a depressão, tudo isso aqui se associa à dificuldade de desmame e a pior prognóstico. Se eu deixar o paciente agitado, é natural que ele vai ser sedado, mas se ele for sedado demais, ele está puxando para cá. Claro que o delírio favorece a agitação. Agora, se eu começar a pensar nessa sedação e eu deixar o paciente muito sedado, eu vou ter esse paciente com dificuldade de disparar o ventilador, de interagir com o ventilador, então eu acabo tendo uma incapacidade de deixar os músculos dele funcionando parcialmente. Se ele estiver muito sedado, ele vai partir para a ventilação controlada, na ventilação controlada vem o desuso, o paciente está sedado, começa a delirar, começa a agitar, é muito mais fácil ele fazer a sincronia. Se eu der pressão suporte demais, pressão demais, esse paciente começa a fazer hiperdistensão, o que também favorece a sincronia. Quando o paciente briga com o ventilador, ele vai ser sedado, aumenta delírio, aumenta agitação, e a gente pode ficar aqui eternamente, mas chama atenção para vocês o seguinte, quando eu penso em assincronia, nós temos as sincronias de ciclagem, as sincronias de disparo, você veja aqui, ó, esforços inefetivos, o paciente quer disparar o ventilador e não consegue, isso aqui é muito piorado quando a sensibilidade é mal ajustada, quando as pressões ofertadas são maiores do que aquelas que o paciente precisa. Se você dá muita pressão, ajusta mal a sensibilidade, você acaba causando lesão muscular, disfunção diafragmática e tudo isso piora o desmame. Então você veja, você cai num ciclo pouco virtuoso e na via final você perde a ventilação protetora, desencadeia uma resposta inflamatória no parênquima pulmonar e uma resposta sistêmica que acaba levando o paciente ao óbito. Mas você tem uma série de interações aqui que complicam completamente a situação clínica do indivíduo. Então, ler o trabalho todo, sem dúvida nenhuma, ganha a sua importância pelo fato que você vai se tornando aí mais apto a fazer a sua assistência. E dentro dessas condições, indiscutivelmente, escolher os melhores caminhos. Então, uma apresentação relativamente rápida que eu planejei para poder nortear os meus times aqui assistenciais que vão assistir essa gravação e que, como eu já ia gravar essa aula, eu abri aqui a presença dos externos para que vocês também pudessem participar. Então, eu vou interromper a gravação aqui agora, pessoal, e vou abrir para que a gente possa participar das discussões aqui. Beleza, rapidinho. Tchau para quem assistiu a gravação.